Olá, boa noite a todos, boa noite Luiz. Sejam todos bem-vindos ao Circuito de Filmes. Mais uma noite, de quarta-feira, para a gente trocar aprendizados. E começando, a primeira semana de janeiro, o primeiro Circuito de Filmes de janeiro de 2022, que a gente possa realmente agregar valores, que a gente possa de fato envolver as pessoas em uma nova mentalidade, uma nova consciência, através do filme, que é algo tão acessível a todos, que a gente possa tirar lições e trazer para a nossa vida, que seja um momento que você possa refletir um pouco mais. E esse filme, ele faz, o filme de hoje é Antes de Partir. Ele faz algumas reflexões bem interessantes. O Antes de Partir, o filme, é de 2007. Ele tem os atores Morgan Freeman e também Jack Nicholson. Então são dois gigantes do cinema, aonde conta a história de um bilionário chamado Edward Cullen e o mecânico Carter Sheps. Então assim, são dois personagens que têm duas vidas, uma diferença muito grande, onde um é muito rico e o outro vive uma vida humilde, apesar de humilde, mas eu posso dizer, existe uma vida estruturada de família, enquanto Edward Cullen, ele não tem amigos, familiares próximos. Ele vive uma vida mais solitária, apesar de muita diversão, eu não diria aproveitar a vida, mas ele fazia tudo que o dinheiro poderia proporcionar. Sandra, seja bem-vinda. Só que a gente percebe no filme que isso não era tudo. Poderia, em alguma instância, o Carter, que tem uma vida mais humilde, teria uma vida, uma vida mais sábia, mais próxima dos familiares, dos amigos. Você vê que ali uma pessoa se importa com a outra. Já do lado do Edward, que é o bilionário, talvez nem tanto aconteça isso. Para contextualizar ainda mais, então o Carter é um mecânico e o Edward é um bilionário, onde ele é dono de hospitais. Por ironia do destino, ele recebe o diagnóstico de câncer, Então ele está no estado terminal. Ele faz uma cirurgia e diante disso, uma nova vida ali naqueles últimos minutos, ou naqueles últimos dias de vida, ganha uma nova oportunidade. Então, como eu falei, Edward Cullen, ele é dono dos hospitais e ele recebe o diagnóstico. E ele defendia que por leito só poderia ter duas pessoas no mesmo quarto. E na hora que ele adoece, ele recebe o diagnóstico de câncer, ele quer um quarto só para ele. Só que nesse momento ele espalha, na verdade, ele tem essa política, ele defende essa política de duas pessoas no mesmo quarto. Apesar de ser o hospital dele, aí tem uma pessoa que orienta ele mais proximamente, e aí fala que se ele tiver um quarto só para ele, ele vai de encontro
a essa regra, essa política. Então que ele aceitasse estar com uma outra pessoa. E essa outra pessoa é o Carter, que é o personagem que é feito pelo Morgan Freeman. Então assim, a partir daí, as diferenças, né, de mundos de cada um, que cada um vive, é bem interessante a gente começar a pensar e começar a refletir nessa coisa, esses dois mundos. Aí pensar o quanto pode ser importante ter dinheiro, né? O que é mais importante, ter dinheiro ou ter a família próxima, né? Ou tudo junto. Então a pergunta é: o que você faria, né, se soubesse que você tem poucos dias, né, para a gente começar essa reflexão dessa noite de quarta-feira? O que você faria, né? Quais seriam essas coisas talvez mais importantes que você faria? Você iria pela linha do pensamento das coisas mais importantes? Qual é a linha de pensamento que você tomaria nesse momento? E aí vem, né, quando a gente o filme ele traz essa questão de o pouco tempo, né? Aí vem a questão da relação de morte, né? Pouco tempo de vivência, aí vem a questão de saber ou não saber o tempo que ainda resta, né? Eu vou estar falando alguns pontos que é bem interessante quando se fala de morte, de viver. E aí o personagem, o Carter, né, que é o mecânico, é bem interessante a história dele, porque ele tinha um sonho, né? Ele tinha um sonho, apesar de ser muito humilde, ele tem uma visão muito, ele estudava muito, ele lia muito. Então, apesar de ser humilde, ele era culto, ele tinha uma sabedoria. Em compensação, o bilionário, que é o Edward, ele vivia, né, vive de forma descontrolada. Quando eu digo descontrolada, é que sem muito princípio, o que der na telha, o que der vontade, o que der de desejo. E isso, né, às vezes tem consequência, né? E no caso de Edward, ele vive afastado, mais solitário. Então assim, o interessante de Carter, que é o mecânico, que é mais humilde, ele sempre sonhou em ser um professor de história. Só que à medida que ele conheceu a esposa, e aí pouco tempo depois ele soube que a esposa estava grávida. E ele já estava na faculdade nessa época. Então eu acredito que com dois semestres que ele estava cursando, e quando ele soube que a esposa estava grávida, ele precisou deixar a faculdade. E no primeiro emprego que ele teve, ele começou a trabalhar, que foi o trabalho de mecânico, que desde então ele fala no filme que ele foi um sopro, né? Foi um sopro no sentido de o tempo passa muito rápido. Ele passa, né, essa sensação para quem está assistindo o filme, que ele queria voltar à faculdade e queria realizar esse sonho. Como eu falei, ele sempre estudou, ele sempre leu. Então, dentro disso, ele sempre assistia programas referentes à questão de perguntas e respostas. Ele sempre sabia na ponta da língua qual era a resposta. Então ele tinha esse hábito de manter a mente ativa. E é bem interessante, né? A questão do diálogo do Edward, o bilionário, e ele, né? Eles estão no mesmo quarto ali, e no início foi muito difícil essa convivência, mas com cada um vendo a situação que cada um passava, isso foi aproximando cada um deles. Então a questão do mal-estar, da quimioterapia,
né, a questão de todos os sintomas, sentia frio à noite. Então tudo isso fez com que eles se aproximaram, porque a situação era igual. O que era diferente era realmente a cultura, a questão do dinheiro. Então o que eu aprendo já com esse filme? Que é preciso a gente vivenciar aquilo que é importante para a gente, não deixar para depois, ou então esperar que uma condição dessa, de um câncer, uma doença, alguma coisa, né, que seja ruim, para poder aproveitar de fato o que é importante. Para algumas pessoas é a família, os filhos, às vezes é a vida profissional, né? Às vezes a questão, tem gente que coloca muito a questão da profissional, muita evidência, e deixa as outras coisas de lado. Então é preciso você dar importância ao que realmente é importante e dar valor à vida, né? Não achar que existe, talvez você viva a vida toda, né? A eternidade, vamos dizer assim, mas que você possa vivenciar hoje da melhor forma possível. Um outro aprendizado que eu tiro desse filme é que a questão do valor que você tem, ou a importância que você tem, está diretamente ligado e determinado, Brenda, seja bem-vinda, determinado ao quanto você foi ou é admirado em vida. E para que isso aconteça, é preciso, que eu vou falar mais à frente, é preciso ver o quanto eu tenho praticado o bem para mim e o quanto eu tenho praticado o bem para as outras pessoas, as pessoas ao meu redor. Então, vai sempre direcionar, nesse caso, né, nesse aprendizado desse ponto, é justamente que o filme traz o valor que você tem está diretamente ligado ao valor que você agrega a essas pessoas. O Cortella, ele fala, né, que é o filósofo, ele fala que a importância, né, importar a pessoa para dentro, né, você ser importado para dentro dessa pessoa. Isso é importante, você ser importante para alguém. Então nessa hora existe essa reflexão, quanto eu sou importante para alguém, ou para as pessoas que estão ao meu redor, no trabalho, na minha família. Então é isso que eu aprendo, que esse valor ele passa pelas pessoas que conviveram ou convivem comigo. Outro ponto, outro aprendizado é aproveitar o máximo possível a nossa vida. O quanto eu puder aproveitar, eu vou aproveitar. Esse filme ele traz isso. E o interessante dessa história, que em um dado momento dessa convivência nesse quarto, onde os dois estão no estado terminal de câncer, o Carter, que é o mecânico, que é o mais humilde, ele lembra de uma aula onde o professor passa uma atividade que quais são as atividades, o sonho, as metas, Celine, seja bem-vindo, que você faria prestes a morrer. Ele traz isso à tona, ele escreve algumas coisas e nessa lista ele escreve, e o bilionário ele pega essa lista, olha essa lista e chega até a dar risada de algumas coisas. Ele acrescenta outras nessa lista. A partir daí, os dois decidem que vão vivenciar o que tiver na lista, ou seja, o que os dois colocaram na lista. Então, a partir disso, eles combinam que vão aproveitar ao máximo, aonde eles têm no máximo 1 ano de vida. Eles descobrem que tem de 6 a 1 ano.
é interessante essa risada, né, de cada um, porque o que é importante para um talvez não é tão importante para o outro, e nem por isso deixa de ser importante. Isso a gente também, né, no nosso dia a dia, essa diferença de cada pessoa, o que é importante para cada pessoa, não existe certo, nem errado, nem bom e nem ruim. É o que é importante para a pessoa. Já que seja bem-vinda. Então é importante, esse filme ele traz justamente isso, essa importância e essa diferença. Não existe nem melhor e nem pior. Existe simplesmente uma diferença. E é bem interessante essa risada que ele dá, porque uma das coisas talvez encontrar a mulher mais bonita que ele pode, né? Ou então, no caso do Carter, o mecânico, ele tem a ideia de sorrir, né? Se acabar de sorrir, até o sorrir até se acabar, né? As pessoas estiverem ali. Então são coisas diferentes que cada um tem como meta, e os dois vão vivenciar um pouco da meta do outro, né? Vão viajar para o Egito, né? Vão viajar, vão jantar em lugares lindos. Então isso é a meta de cada um. E uma outra coisa que eu aprendo com esse filme é que, apesar de ser muito rico, né, uma pessoa pode ter muito dinheiro. Isso não quer dizer que talvez ele conviva com pessoas que se importe com ele. Ou então a convivência pode ser muito difícil, muito desafiadora com ele. E aí ele não ter, no momento como esse que ele está internado no hospital, não vai nenhuma pessoa visitar ele, nenhuma pessoa. E no caso do Carter, que é o mecânico que é mais humilde, né, vai o filho, vai o amigo, vai a esposa. Então há essa diferença, né? O que é mais importante? Será que no caso ter mais dinheiro e essa parte da família ser mais deixada de lado? Então esse contraponto é bem interessante para a gente pensar, que às vezes a gente busca o tempo todo o dinheiro e tem coisas menores, os detalhes que são importantes para a gente. E aí a gente está falando de doença terminal, o câncer, para os dois. E a gente entender que existem 5 fases do luto. Quais são essas 5 fases do luto? A primeira é a negação. Então uma pessoa que está passando por essa, tanto de uma perda de uma pessoa, ou então uma pessoa que está no momento terminal, ele vai passar por essas 5 fases de luto. Então a primeira é a negação. Uma pessoa, ela não aceita a condição que está ali. Então eles receberam aquela notícia, a primeira coisa é: eu não aceito isso. Pensa em tanta coisa que ia fazer, e a partir daquela notícia já não consegue mais, já não vai acontecer do jeito que ele pensava. Aí a segunda fase é a raiva. Aí vem a negação e depois vem a raiva. A pessoa fica indignada, vem muita raiva. A terceira fase é a negociação. Ver o que de fato pode fazer, o que não pode. A quarta fase é a depressão. Então a pessoa ela fica sem estímulo para fazer mais nada na vida dela. Ela não quer mais sair de casa, ela não quer, no caso a pessoa pode estar no hospital, não ter vontade de ver outras pessoas, começa a se isolar. Então esse é um sintoma de depressão. E a quinta fase de luto é a questão da aceitação. Então é o último estágio, é a aceitação da condição. Então assim, foi feita uma pesquisa bem interessante, aonde as pessoas, na verdade a pesquisa fala o seguinte: se as pessoas gostariam de saber o dia
que iriam morrer. Essa foi a pesquisa. A resposta foi bem interessante. 96% não queriam saber o dia que queriam morrer. E 4% gostariam de saber o dia que queria morrer. Tá? E o Carter estava nesses 4%. Ele queria saber. Só que quando ele sabe, ele recebe, aquilo de fato cai, né, como uma realidade para ele. Esses 4%, né, esse Carter, que é o mecânico, ele está inserido nisso. E uma outra pergunta que é feita no filme: se eu encontrei alegria na minha vida. Eu faço a mesma pergunta para vocês. Até o momento da vida de vocês, vocês conseguiram encontrar alegria na vida de vocês? E a outra pergunta: você proporcionou alegria na vida das outras pessoas? É bem interessante essas duas perguntas, que é a pergunta que Carter, né, que é o mais humilde, ele fala para o bilionário. E ele pensa, e é uma pergunta que ele não consegue responder. E aí é bem interessante essas viagens, essas metas que eles vão cumprindo ao decorrer do filme, porque faz a gente que está assistindo também refletir em alguns pontos. Então essa pergunta, né, se você encontrou alegria na sua vida e se você proporcionou alegria para as outras pessoas. Você lembra que no início eu coloquei essas duas situações: o quanto você tem se proporcionado, né, vivenciado para você, e para os outros também, o quanto você tem contribuído para as outras pessoas. E aí vem uma outra coisa também que eu coloquei, um outro aprendizado. Rogéria, seja bem-vinda. Em relação a o dinheiro e felicidade versus o ser pobre ou ser humilde, ser feliz e família. Então o ser pobre ou ser humilde e felicidade e família estava com o personagem Morgan Freeman. E em relação a ter dinheiro e não vivenciar uma vida, talvez não fosse muito feliz, estaria o bilionário. A história do bilionário, ele tinha ele teve um desentendimento com a filha, e desde então ele não falava com essa filha. E nesse filme, e com essa vivência desses dois, fez com que ele refletisse em relação a esse afastamento da filha dele. Ele, até um dado momento do filme, ele até se irrita com o Carter, né, que é o mecânico, que ele cria uma situação para que esse bilionário faça isso. E ele não gosta, é como se ele estivesse se metendo na vida dele. Então, para a gente ver o quanto pode ser desafiador, talvez, né, vamos pegar essa situação, talvez você tenha um desentendimento com alguém, talvez da sua família, até algo, até pai, mãe, irmão, tem muito tempo, e você não faz esse movimento de poder resgatar essa relação. O não perdão, ele prevalece, e você perde tempo da sua vida com algo que poderia ser resolvido. Tem gente que já passou 10 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos sem falar com a pessoa que tanto ama, por uma questão, ou seja, perdeu, né, esse tempo de 10, 20 anos com uma situação que poderia resolver e poderia estar vivenciando, né, essa vivência dessas duas pessoas. Então, o que eu tenho como aprendizado desse filme? A gente às vezes perde tempo, perde uma vida por detalhes. Eu não vou dizer que é besteira,
tá? Para cada um tem uma dor específica, um machucado específico, mas tenha certeza que você ganharia muito mais se você resolvesse aquilo. Você não vivenciaria algo tão negativo por muito mais tempo. Você liberaria isso. Então é para refletir, para a gente aprender com esse filme, né, antes de partir, que a gente precisa resolver o que precisa ser resolvido o quanto antes, para a gente poder vivenciar melhor a nossa vida, dar mais qualidade à nossa vida, e ver que às vezes você saindo um pouco da situação ou refletindo um pouco mais, você vai perceber que você está perdendo tempo, um grande tempo da sua vida, e não esperar uma situação ruim para que você possa fazer o movimento de resolver isso. Não espere o pior acontecer, resolva hoje, né, para que o pior não venha, para que force você a fazer isso, né, a resolver. Então esse é aprendizado. E outro aprendizado, que nunca é tarde para realizarmos os nossos sonhos. Então é importante que a gente, não importa a idade que você tem, se você tem um sonho, às vezes até um sonho até na época de adolescente, você tem condição de poder realizar isso hoje. Veja o que você precisa para realizar isso, quais são as condições, se é dinheiro, se é tempo de investimento, se vai levar 5 anos, não importa. Se você começar hoje, isso pode ser algo muito bom para você. Às vezes a trajetória, o caminho é mais importante do que a chegada. Então é importante você desfrutar desse caminho. Então esses sonhos, resgate, coloca em uma lista, veja o que você pode fazer para poder vivenciar isso. E então é isso. Você outro aprendizado é você não precisar desses momentos difíceis para poder fazer o que realmente você acha que é importante na sua vida. Não espere esse pior acontecer para você agir diferente, para você pensar em sonhos, pensar em metas. E a partir disso, desse tema de hoje, eu vou até indicar também, além do filme, né, antes de partir, quem não assistiu, assista, né, e quem assistiu pode colocar aqui aprendizados, a sua visão do filme, né, o objetivo aqui é fazer uma troca de aprendizados. E dentro desse tema, né, morte, luto, existe um livro que é bem interessante. E eu vou falar para vocês os 5 principais arrependimentos das pessoas antes de morrer. A autora é Brené Brown, né? Eu acho que pronuncia assim. Então, assim, esse livro ele fala de pessoas, né? Na verdade, a autora era enfermeira. E nesse momento de término, como ela era enfermeira, ela teve a experiência de ver muitas pessoas nessa fase terminal. E ela conseguiu identificar quais eram os maiores sofrimentos ou arrependimento dessas pessoas. E ela escutou de várias pessoas e conseguiu reunir isso em um livro, que é os 5 principais arrependimentos das pessoas antes de morrer. É um livro isso. Eu indico para que vocês leiam também, além do filme. São assuntos relacionados, e aí você vai ter uma visão maior, uma consciência maior sobre esse tema. Então, assim, ela reúne e vê o quanto, né, as pessoas podem se sentir arrependidas de algumas coisas que elas deixaram de fazer ou elas fizeram, ou da maneira que elas fizeram. Eu não vou falar as 5, né, as 5 principais arrependimentos,
mas eu vou citar só uma que eu achei interessante. Jéssica, seja bem-vinda. Achei interessante trazer para vocês, porque é uma coisa que a gente tem uma tendência de fazer. Então, o primeiro arrependimento que a gente pode ter no momento, né, ali próximo à morte, segundo a autora, Roger, seja bem-vindo, seria o quê? Ter a coragem, né? Ter a coragem de vivenciar um verdadeiro, ser verdadeiro consigo mesmo. E não, né, viver, na verdade, assim, ter a coragem de viver a vida que sempre quis para si e não viver a vida dos outros. Esse é o maior arrependimento, segundo a autora desse livro, né? Para você que está chegando agora, o Roger está chegando aí, né? Eu indiquei dentro desse tema, né, antes de partir o filme, existe um livro chamado Os 5 Principais Arrependimentos de Pessoas Antes de Morrer. E esse primeiro arrependimento é isso. A pessoa fala que gostaria de ter o desejo e a coragem de ela viver a vida que ela gostaria, que seria para ela verdadeiramente a vida que ela gostaria de viver, e não viver a vida das outras pessoas. Então, o que a gente pode tirar de aprendizado? Que a gente precisa ser fiel a nós mesmos, aos nossos princípios. E aí fala, né, a autora fala de um exemplo de uma esposa que viveu a vida toda para o marido e para os filhos. Viveu a vida toda. Questão de estudo, questão de faculdade, questão de trabalho, ela deixou de lado para ficar exclusivamente para o marido e os filhos, e nada mais. E nesse momento de morte, ela fala com todas as letras: eu me arrependo por não ter vivido a minha vida. Eu vivi a vida dos outros, nesse caso do marido e dos filhos. Aí a gente pensa junto aqui: quantas pessoas têm vivenciado da mesma forma do que essa mulher? O quanto a gente tem deixado, renunciado coisas que a gente gosta, deseja, tem como sonho, em pró de outras pessoas, seja por aprovação, por uma série de coisas que pode vir, por medo, por insegurança. Quantas pessoas vivem assim? Não é que você não vai pensar no outro, eu não estou falando isso, mas tudo tem o quê? As duas partes, a sua vivência e o quanto você contribui para o outro. E às vezes a pessoa está o tempo todo 100% a outra pessoa, e a própria pessoa fica anulada. Ela não vive, ela não tem um desejo, ela não tem essa coragem, ela não tem essa identidade. E aí, no momento como esse, no final da vida, ela chega a se arrepender. Então, esse livro e o filme, ele traz realmente essa lição. E é bem interessante para a gente refletir tudo isso. Né? Se você assistir o filme, pode colocar talvez aprendizados, você pode colocar visões. Então eu vou voltar à pergunta que eu fiz, né, na metade: o quanto de alegria você tem proporcionado para você e o quanto de alegria você tem proporcionado para as outras pessoas. Isso é uma reflexão que a gente precisa ter em vida, para que a gente dê valor mais ainda à nossa vida, e que a gente possa realmente
ver o que realmente é importante e a gente buscar vivenciar o mais rápido possível. Não o mais rápido como algo frenético, não, mas que você dê prioridade no seu dia a dia, né? Que seja o pouco cada dia, mas que você vivencie isso. Então é importante, né? Eu deixo essa indicação desse filme antes de partir, e o livro, os 5 principais arrependimentos das pessoas antes de morrer, tá? Brauner, o Wire, se eu não me engano, é assim essa pronúncia. Então é a autora, né? Então que a gente possa, a partir de hoje, com essa live, com essa reflexão, que a gente possa buscar o que é realmente valoroso na nossa vida. Às vezes o que é valoroso é as coisas pequenas, são os detalhezinhos. Eu digo que a gente negligencia o pouco, a gente negligencia o que é simples. E às vezes o simples é o que funciona. O simples é o que realmente faz dar sentido à nossa vida. É o simples. A gente não precisa procurar algo complexo, né, estruturado. Às vezes não, é uma coisa, você virar para o lado, está aí, pertinho de você. Então é essa reflexão que eu deixo essa noite para vocês. Eu quero aproveitar, falar da programação da semana. Toda quarta-feira tem circuito de filmes. Quinta-feira, amanhã, eu separo por dia de psicologia, mapa de perfil comportamental, coaching integral sistêmico, né, saúde emocional. A gente está em um momento muito delicado em termos de mundo no geral, onde o emocional está sendo muito afetado por esses acontecimentos. Então, mais do que urgente, que a gente possa ter ferramentas, que a gente possa se nutrir de conhecimento para poder saber lidar com essas situações, que a gente possa, de fato, não só contribuir para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, porque também precisam dessa orientação, dessa ajuda emocional. Então, quanto mais você estiver consciente, quanto mais você tiver trabalhado, você tem a condição de evitar ou potencializar algumas coisas negativas que pode vir, e as pessoas que estão ao seu redor também, você tem a condição de poder dar esse amparo, esse apoio também, tá? Dia de segunda-feira, encontro de empreendedores, foi criado de acordo com a mentoria 360 graus para orientar as pessoas. Você que está começando do zero no digital, vale a pena você estar nesse encontro de empreendedores. Toda segunda-feira, nesse mesmo horário, tem temas específicos para você realmente ver o que de fato, o que é importante, o que você pode fazer, quais são os termos que podem te ajudar nessa caminhada digital. Você que já tem uma caminhada no digital, dentro da mentoria você tem acesso a conteúdos de qualidade, fora uma pessoa ali que separa um momento para você tirar suas dúvidas e algumas coisas, tanto no digital, financeiro, a parte emocional e também empreendedorismo. Então é um momento para você realmente dar uma guinada na sua vida profissional. Se você quer ter um negócio próprio, essa é a mentoria para você. Se você quer ter um trabalho, mas a velocidade de mudança de informações do digital, que é a importância do digital hoje, o que você fizer, você vai precisar, também vai fazer diferença para a sua vida. Então, assim, gratidão a cada um de vocês que estão presentes na live. Eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Compartilhe essa live, curte essa live, para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância e que a gente possa realmente ajudar o maior número de pessoas, né? A minha missão de ter criado esse canal, né, do Instagram com essa programação e também no canal do YouTube, o Whindersson Moraes Coach, que o link está na bio do Instagram. Vai lá, se você não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha. Tem muitos conteúdos bem interessantes de psicologia, né? Tem o digital também. E que a gente possa, o pouco que eu faço, o pouco que você faz, juntando tudo,
a gente pode ajudar muitas pessoas, tá? Então, gratidão, que a gente possa ter um ano maravilhoso, né? Primeira live do Circuito de Filme desse ano, que a gente possa ter muitos aprendizados, que a gente possa levar o melhor da gente para as pessoas e que a gente possa cada vez mais emanar luz para esse mundo, né? Que realmente muitos acontecimentos que pode mexer com a gente, mas a gente continuar, né? Cultivando o bem, cultivando uma mentalidade boa para si e para as outras pessoas, a gente consegue neutralizar o negativo de tudo isso, tá? Então, gratidão, que essa semana seja uma semana abençoada para todos nós e parabéns, né? Se vocês poderiam estar em outro lugar, mas escolheram estar aqui, né? Então, parabéns para vocês também. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.